Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer meu mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Terezinha, paróquia mais bonita do Brasil. O evangelho dos que eu mais gosto da ressurreição é esse daqui, da Madalena. João 20, 11 a 18. Ela tinha ido já no sepulcro de manhã, o anjo tinha tirado a pedra, ela olhou para dentro, não viu nada, correu, foi avisar os discípulos, aí voltou. Pronto. Quando ela volta, Pedro olha para dentro, depois João, e vão embora. Aí ela fica sozinha lá. Quando ela volta, ela fica do lado de fora do túmulo. De novo aqui fala túmulo, túmulo, túmulo. Por quê? Ela está procurando Jesus morto. Hoje tem gente também procurando Jesus morto. Ele não está morto não, ele está vivo. Aí ela ficou do lado de fora do túmulo chorando. Primeiro tem medo, depois chora. Não é nem para chorar, nem para ter medo. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Segunda vez. Então ficou espiando, né? Olhou assim para dentro do túmulo lá. Ela vê então 2 anjos vestidos de branco. 2. Sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Já disse que tem uma cama lá de pedra. Aí bota o corpo do morto em cima da cama, cabeceira de um lado, os pés do outro. Aí tinha 2 anjos, um sentado na cabeceira, outro no local dos pés. Um à cabeceira e outro aos pés. Acabei de dizer. Aí os anjos perguntaram: mulher, por que tu está chorando? Né? Se Jesus estava vivo, a mulher estava chorando. Ah, meu Deus do céu, o povo para não entender as coisas. Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Ela estava pensando que Jesus estava morto e roubaram o cadáver. Olha uma arrumação. Ah, meu Deus. Tendo dito isso, ela volta-se para trás e vê Jesus. Então ela botou a cabeça para dentro, viu os 2 anjos, lá um na cabeceira, os pés. Os anjos perguntam o que está chorando, ela responde, né, que ela está atrás do corpo de Jesus. Aí ela se volta para trás, ela sente que tem alguém, ela volta para trás e vê um homem, que é Jesus, de pé
pé na Bíblia quer dizer que ele está ressuscitado, porque morto não fica em pé. Dia que vocês forem para o enterro aí, o morto dentro do caixão levantar, ficar de pé, vocês saem correndo tudinho. Fica nem ninguém. Não é não? É ou não é? É. Então ele estava em pé para dizer que ele está vivo. Não é possível que não acreditasse, né? Mas ela não reconhece. Porque quando a gente ressuscita, o corpo é o nosso, mas é um corpo glorioso, revestido do Espírito, da glória. Então não reconhece no primeiro momento, não. Quem é feio vai ficar bonito, ressuscitado, né? Então ela volta-se para trás e vê Jesus de pé, e não sabe que era Jesus. Aí Jesus pergunta a mesma pergunta que o anjo faz: mulher, por que tu está chorando? Só que ele faz outra pergunta: a quem procuras? Essa pergunta nosso Senhor está perguntando a nós, está fazendo a nós. Vocês estão procurando quem? Nós que a gente está na igreja aqui, procurando a igreja, nosso Senhor, a gente está procurando a quem? A Jesus. É Ele mesmo. Então tenha fé, não fique chorando nem com medo. Mulher, porque choras, a quem procuras? Ela pensou que era o jardineiro que cuidava, porque o túmulo lá, cavado na rocha, tinha uma pedra do lado, assim, na frente, aí tinha um jardim, porque era o túmulo do José de Arimateia. Ele era rico. Os ricos tinham um túmulo de rico, tinha jardim, tinha tudo. Se for lá no São João Batista, tem aquele sepulcro, né, de rico, bem trabalhado, bonito, né? Mesma coisa. Ela pensava que era o jardineiro que estava cuidando das flores. E era o jardineiro? Era? Era ou não era? Era. Só que era o novo jardineiro, não aquele do Gênesis. Aquele do Gênesis era Deus que expulsou Adão e Eva porque pecaram. Aqui é outro jardineiro. Esse é Jesus, que não vai expulsar ninguém, vai acolher. Mas é o mesmo jardineiro, é o mesmo Deus. O jardineiro do Éden, Gênesis 3, expulsou Adão e Eva porque pecaram. Esse jardineiro aqui vai acolher. Acolher quem se converte, né? Não é dizer eu acolho todo mundo, aí deixa pecar. Não, a gente acolhe quem deixa o pecado. Pensando que era o jardineiro, ela diz: Senhor, se foste tu que o levaste. Pensou que era o jardineiro que pegou o corpo de Jesus e levou embora. Diz-me onde o colocaste e eu irei buscar. Quer dizer, não estava entendendo nada. Aí Jesus diz a segunda coisa. Qual é o nome dela? Em hebraico, Miriam. Miriam. Aí ela reconhece a voz. Ela não reconhece quando ela vê. Ela reconhece quando ela escuta. Então a aparência de Jesus estava diferente, mas a voz era a mesma. E quando chama o nome, ela sabe que é ele. Quando ela vê que é ele, ela se volta de novo e exclama em hebraico: Rabuni, Rabi, mestre, Rabuni, meu mestre. E agarrou Jesus. As mulheres têm essa mania de agarrar os outros, ou quer dizer, não é de agarrar os outros, é assim, afetuoso, né? Ela agarrou Jesus, né? Afetuoso, né? E Jesus diz: não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Ele não tinha ido, não tinha acontecido ainda a ascensão. Vai acontecer em Atos 1, quando ele vai subir para o céu. Mas vai dizer aos meus irmãos, aí dá uma missão para ela: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Mandou ela anunciar que ele tinha ressuscitado e que ele ia ascender aos céus, na Galileia. E diz que Deus Pai é nosso Pai e é nosso Deus. Diz que é Pai dele, nosso Pai, Deus dele, nosso Deus. Então, se o Pai é meu Pai e meu Deus, eu vou ter medo de quê? Estou por visto.
Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos. Ela é a primeira apóstola, porque apóstolo é aquele que anuncia. Uma mulher pecadora, saiu 7 demônios dela, foi a primeira apóstola. Foi a apóstola de Pedro. Foi anunciar Jesus para Pedro, que era o primeiro papa. E a importância dessa mulher. Eu vi o Senhor. O anúncio da ressurreição é só um. Eu vi o Senhor. Pronto. O que a igreja está fazendo nesses dias? Dizendo isso. Eu vi o Senhor. Nós vimos o Senhor. Nós vimos pela fé. Né? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós. E contou o que Jesus tinha dito. Aí ela anunciou. Ela foi a primeira apóstola, Madalena. Uma mulher pecadora. Né? É assim o reino de Deus. O primeiro que foi para o céu foi um ladrão. E a primeira apóstola foi uma mulher pecadora. Né? E a gente quer tudo ser santinho, né? Eu não quero ser santo, quer dizer, quero ser, mas é Deus que me vai fazer santo. Não sou eu que vou me acabar para ser santo, não. É Deus que me vai fazer santo, do jeito que eu sou. Teresinha dizia a mesma coisa. Aí, os Atos dos Apóstolos, esse tempo pascal todinho, a primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, porque eles finalmente criam coragem, Atos 2, 1 a 13, Pentecostes, língua de fogo, oram em línguas, profetizam e saem por aí pregando. O tudinho que era medroso começa a pregar. No dia de Pentecostes, Pedro disse a Judas, Pedro que tinha negado, traído, medroso, escondido lá no cenáculo com Maria, não tinha nem coragem de abrir a porta, né? Ele prega para uma multidão. Que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza, Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificar. Disse nas ventas dos judeus. Que ele tinha medo dos judeus. Vocês crucificaram Jesus. Mas Deus o ressuscitou. Se convertam. Para ir para o céu. O discurso é só isso aqui. É o querigma, é o anúncio da morte e ressurreição. Jesus morreu e ressuscitou, morreu e ressuscitou, morreu e ressuscitou. O anúncio é esse, dele, do Paulo, de João, todos eles. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito, certamente, disse na cara deles, vocês pecadores, vocês crucificaram Jesus. E a multidão perguntou a Pedro e os outros apóstolos, os judeus lá, o que é que a gente tem que fazer? O que é que a gente tem que fazer? Isso é bom perguntar mesmo. É bom você perguntar o que você tem que fazer ainda para se converter. Eu pergunto. Pedro disse, convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. É a conversão, não é dizer que está todo mundo no céu não, porque não está não. Quem não se converte entra no céu não. Se pedir perdão, se converter, entra. Pode ser o pior pecador, Ravim, Madalena e o ladrão. Mas se não se converter, não entra. Não fica nem na beirinha, não. Convertei-vos e cada um de vós, e depois ser batizado. Né? Nós já fizemos aqui mais de 600 batizados. Quem não é batizado não é filho de Deus, não. É só criatura. Só é filho de Deus quem é batizado. E normalmente o batismo se dá na igreja. Vocês podem batizar alguém, por acaso? Pode? Pode. Se você estiver perto de uma criança, uma mulher que está dando à luz, e a criança que está nascendo tiver risco de vida, você pegue um copo d'água, jogue na cabeça do menino ou da menina e diga, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está entendido ou não está entendido? Se você vê uma criança morrendo ou em situação de perigo de morte, ou a mãe que está parindo o menino e está no risco, você pode batizar. Dá um nome para o menino, pergunta a mãe lá, e batiza, depois vem para a igreja e anuncia na igreja, aí o padre completa. Mesma coisa, um homem aí no meio da rua que não é batizado, está morrendo, pode batizar. Pega um copo d'água e eu te batizo, fulano de tal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em perigo de morte.
pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. E vós recebereis o dom do Espírito Santo. Com o batismo vem o Espírito Santo. O padre aqui diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não pode separar, não. Tem gente que diz: eu sou devoto só de Jesus. É mesmo, não. Quem é devoto de Jesus é de Jesus, do Pai e do Espírito Santo. Quem é devoto do Espírito Santo é do Pai e de Jesus também. E quem é devoto do Pai é do Filho e do Espírito Santo. Não pode separar, não. É um Deus só. São 3 pessoas, mas é um Deus só. Mesma substância. Jesus que tem 2 naturezas. Natureza humana e natureza divina. Pois a promessa é para vós e vossos filhos. Essa promessa do batismo, ressurreição, envio do Espírito Santo é para todos nós. Mas o céu é só para quem se converte e pede perdão. Para todos aqueles que estão longe. Tanto nós como aqueles que estão aí fora. Nós temos que anunciar. Todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. E é Deus que chama. Eu vou para a igreja porque eu quero. Não. Deus já colocou no seu coração o desejo de ir para a igreja. Como diz Paulo, tudo é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. E nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Com muitas outras palavras. Olha, Pedro, que não sabia falar. Jeremias também. O Moisés, que era gago. Deus transforma. Mas tem que abrir a boca. Como é, né? Tem que abrir a boca. Aí Deus dá a força. Pedro lhes dava testemunho. A palavra testemunho que significa dar a vida por Jesus. Dar o sangue por Jesus. É do grego, martiria. Marte é o que dá o sangue por Jesus, na missão. E exortava dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida, convertei-vos deste mundo ruim, porque o mundo aí está entregue a Satanás. Entrega a Satanás. Evite tudo que leva você para Satanás. Às vezes está dentro do seu bolso aí um tal de celular. Chamando, botando um bocado de zoada aí no seu bolso, um bocado de porcaria. Tem coisa boa também, mas tem um bocado de imundice. Os que aceitaram as palavras de Pedro, os que aceitaram, se converteram, não é todo mundo, receberam o batismo. É preciso ser batizado. Agora o batismo não é só de água, não. Tem 3 batismos na igreja, além de eu dizer que vocês podem fazer no caso de morte, perigo de morte. Primeiro é o batismo da água, que é feito, que vocês podem fazer em perigo de morte. Segundo, batismo de sangue, os mártires. Vamos supor, você está numa missão aí, falando de Jesus. Aí você é morto, e você não foi batizado ainda. Foi, batismo de sangue. São os mártires. A igreja tem um bocado. O martírio é um batismo. Então quem não foi batizado, mas estava pregando, vivendo o evangelho e morreu por causa disso, está no céu, foi batizado. E tem o batismo de desejo. Vamos supor que o menino, a criança, assim que nasceu, morreu, não deu tempo de batizar. Se a mãe desejar o batismo, ele está batizado. É o batismo de desejo. Eu me lembro que uns 4 anos atrás, um casal aqui de Fortaleza, pode até ser que eles estejam assistindo, né? Murilo e a Raquel. Uma quinta-feira eles me ligaram, deram o meu número para eles, porque ela estava grávida e a menina ia nascer e ia morrer logo depois, porque os exames tinham dado isso, que a menina ia nascer e morrer. Eles são donos de um hospital aqui em Fortaleza. Aí eu fui lá na casa deles primeiro, né, conversar, ver que história era essa. E eles tinham fé. E pediram o batismo da menina. É a menina. Padre, o senhor batiza ela assim que nascer? Porque a gente quer... Não, batizo, tá bom. Aí a Raquel se confessou, a mãe, né? Murilo não andava muito na igreja, não. Vixe, acabei dizendo o nome dos dois. Mas ele tinha muita fé, e tem. Aí foi na sexta-feira, era o horário lá que ela ia dar a luz.
Eu estava dando aula, ele me pegou na faculdade. Faculdade não, eu fui para casa, agora estou lembrando. Aí deixei o carro em casa, entrei no carro dele. Aí me levou para o hospital deles. Cheguei lá, tinha um bocado de amiga dela, da Raquel. E eu disse, vamos rezar para a criança. Aí as amigas dela me olharam e começaram a rir. Quem é esse homem aí? Ele é doido, ele não está sabendo que a menina vai morrer, não? Mas eu tinha tido um sonho de quinta para sexta. Sonho não, eu acordei 3 horas da manhã, pensando nesse negócio, né? Eu disse, rapaz, essa menina aí não tem nada não. Ela não tem nada não, essa menina aí. Mas não disse. Porque depois tinha, podia ser corra minha. Aí fui, fiquei no hospital, rezei. Assim que nasceu, me chamaram, eu entrei, batizei. Fez 4 anos a menina. Morreu não. Outro dia me mandaram a foto da menina. Depois eles vieram aqui e completou o batizado. Então, aí o pai me disse, padre, depois que eu peguei o senhor e deixei no hospital, eu fui comprar o caixão da menina. Olha. Quando Deus quer, não tem negócio não. Os exames tudinho dizendo que a menina não tinha, não sei o que era não, que ela não tinha lá, que assim que nascesse morria. 4 anos. Bem bonitinha a menina. Passaram a foto outro dia aí. E assim é, mas aí tem que acreditar. Primeiro isso é graça de Deus, né? Foi o padre, eu mesmo não, porque foi um sacramento da igreja. Eu só tive a impressão que a menina não tinha nada, que ela ia viver. Mas eu não disse, porque às vezes eu não digo não. Pode ser coisa minha, mas se comprovou que não era. E foi um sacramento da igreja. Também a unção dos enfermos. Já vi 4, 5 milagres com unção dos enfermos. Porra, eu conto outro. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Imagina aí, Pedro, um caba covarde, medroso, de uma lapada só converter 3.000. Porque se abriu para o Espírito Santo. Então, quando a gente se abre para o Espírito Santo, que Deus age mesmo na nossa vida, não tem isso não. Não tem negócio de medo não. Deus conforta e Deus age mesmo. É só acreditar, mas tem que acreditar. Não pode estar se escondendo não. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada vossa Mãe, Maria Santíssima.